professora Luzia Valentina Módulo e hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de totipotência celular, mais especificamente em células vegetais, a capacidade dessas células de se regenerarem e, com isso, possibilitar a obtenção de cultura de células e de tecidos em laboratório. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. É um material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Biotecnologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras e imagens usadas nesta aula são dos livros listados abaixo e as que não foram extraídas desses dois livros, Fisiologia Vegetal, 5ª edição, e o Biochemistry and Molecular Biology of Plants, são imagens que foram extraídas do Common Creatives e são devidamente citadas as fontes. A teoria da totipotência celular foi postulada no início do século XX. E em que consiste essa teoria? Células únicas, elas podem dar origem a novos organismos, que são idênticos àqueles seres vivos que foram os doadores dessas células únicas. Então, o princípio seria mais ou menos isso, Uma célula madura e especializada, ou seja, uma célula diferenciada, que possui uma identidade de tecido, uma identidade de órgão, por exemplo, uma célula de folha, ela pode passar por um processo de desdiferenciação, ou seja, retornar ao estágio embrionário e então, a partir deste momento, se especializar em um outro tipo de célula, pelo processo de rediferenciação celular, e determinação da nova identidade. Então, o princípio seria basicamente esse. Uma célula madura especializada passa por um processo de desdiferenciação, seguida de rediferenciação. E com isso seria, então, o processo de totipotência, a capacidade de uma célula dar origem a células de diferentes tecidos e órgãos. E a demonstração deste processo ocorreu já em meados do século XX, ou seja, já na década de 1950, com um experimento utilizando raízes de cenoura. Então, nós temos uma situação onde é exemplificado em tela, que se começa com uma planta intacta. Então, aqui no caso, seria a raiz de cenoura. E essa raiz de cenoura seria retirado um fragmento dessa raiz de cenoura. Esse fragmento seria acondicionado em um sistema contendo nutrientes, minerais, contendo fontes de carbono e reguladores de crescimento que possibilitasse, então, aquele fragmento da raiz de cenoura se desdiferenciar, ou seja, voltar a se tornar célula-tronco, uma célula sem diferenciação. Isso pode acontecer tanto pelo uso de reguladores de crescimento, quanto a imposição de estresse naquele sistema in vitro. Com isso, em função dessa totipotência celular, aquele fragmento da raiz de cenoura passa então para o estado embriogênico, embrionário. E esse estágio ele passa por certas fases, como por exemplo a globular, ao estado que é no formato de coração, depois em formato de torpedo e finalmente atingindo o estado cotiledonar, que já começa a dar indícios de que vai dar origem a regenerar uma planta inteira, E finalmente chegando ao protótipo da planta, que aqui é representado pelo plantlets, que em função do estímulo hormonal pode então passar por enraizamento e então regenerar um indivíduo a partir de uma parte deste indivíduo. O fato que células vegetais são totipotentes
e isso impulsionou a biotecnologia vegetal, que nada mais é do que uma aplicação em grande escala, né? Ou a transferência para a indústria dos avanços científicos e tecnológicos resultantes de pesquisas em ciências biológicas, mais especificamente na biologia vegetal. E, além disso, né, extrapola-se para o uso de organismos vivos ou suas células, ou ainda moléculas delas, né, derivadas desses organismos vivos, para a produção racionalizada de substâncias, gerando produtos comerciáveis, né, gerando bens de consumo. E com isso foi possível obter plantas transgênicas. Só que plantas transgênicas, a obtenção das mesmas não se dá simplesmente pelo fato de células vegetais serem totipotentes, mas sim há que se considerar duas premissas. Por um lado, nós temos células que são aptas para regeneração, células totipotentes, Por outro lado, a gente tem aquelas células que são aptas para serem transformadas, ou seja, para darem origem a um transgênico. Então, o ideal é que se tenha células que comunguem as duas características, ou seja, células que se encontram nesse patamar, ou seja, que têm a capacidade tanto de se regenerar quanto de serem transformadas, que são as células adequadas para obtenção, por exemplo, de uma planta transgênica. E todo esse conhecimento impulsionou, então, tanto a cultura de células e tecidos em laboratório, quanto a própria transferência de genes em si. O fato de se ter cultura de células e tecidos em laboratório não necessariamente significa que se tratam de células e tecidos geneticamente modificados, mas simplesmente porque são mantidos em cultura no laboratório por uma finalidade específica. Mas também podem ter culturas de células e tecidos que foram transformados e que, por meio da transferência de genes, agregou-se algum valor àquela cultura celular, àquela cultura de tecido. Então, quando se pensa em transferência de gene, a gente retoma o conceito de engenharia genética, E a engenharia genética, na verdade, ela foi bastante impulsionada a partir de descobertas ainda na década de 1970. E isso impulsionou, por exemplo, a tecnologia do DNA recombinante, que se trata de uma alteração direta do material genético, recombinar material genético, modificação direta do genoma de um organismo-alvo, no nosso caso, o caso da nossa disciplina, o organismo-alvo é um vegetal, seja por meio de uma introdução intencional de fragmentos de DNA que são exógenos, são alheios àquele organismo, que são fragmentos que possuem uma função específica, então eu quero adicionar, conferir aquela função específica naquele vegetal por meio da introdução intencional de um fragmento de DNA que me proporcione obter o resultado desejado. E isso impulsionou a biotecnologia moderna. Hoje se consegue produzir, por exemplo, interferon humano em bactérias, e até mesmo em plantas, insulina humana, hormônios de crescimento humano, por exemplo, a obtenção de plantas que são resistentes a certas pragas, e até mesmo a herbicidas, produção de bactérias que são geneticamente modificadas para aumentar a biodegradação de óleos, pensando numa catástrofe ambiental, como, por exemplo, o vazamentos de óleo de embarcações, e para biodegradação também de lixos tóxicos, entre outras funções. Só para vocês terem uma ideia, a indústria farmacêutica ela utiliza muito da biotecnologia moderna, exatamente quando ela
faz toda a produção de insulina para atender a demanda de diabéticos, né? Toda a insulina que é disponibilizada hoje, né, no mercado farmacológico, ela é oriunda de produção em bactérias, ou seja, então é uma insulina recombinante que possui a estrutura tridimensional idêntica à insulina humana, porque ela é oriunda de gene que codifica a insulina humana, porém esse gene ele foi expresso em uma bactéria. E a transformação de plantas, ela acabou sendo exequível graças à descoberta de certos organismos que tinham a capacidade de proporcionar a formação de um tumor em vegetais. E um desses organismos é essa bactéria, a Agrobacterium tumefaciens, né? Que quando em contato com uma região da planta que se encontra ferida, né, essa bactéria adentra nessas células e então ela promove a formação de um tumor, né? Eu não gosto muito de usar a terminologia tumor, porque para mim a definição de tumor é algo com crescimento indefinido, né? E não é um caso, a gente vê que esse daqui, por exemplo, ele tem um tamanho muito definido. Mas como é o que é utilizado na literatura, a gente vai continuar adotando essa terminologia, tá? Embora eu não concorde muito em função das definições de tumor, tá? Mas para vocês terem uma ideia, esta planta, né, de tomateiro que foi infectado com essa Agrobacterium tumefaciens, que causa, né, a galha da coroa em diversas espécies vegetais, esse processo aconteceu num período de 2 meses, né? Então, antes de realizar essa imagem, né, de obter essa imagem, o caule foi propositalmente lesionado e nele foi inoculada uma cepa virulenta da Agrobacterium tumefaciens e com isso ocorreu esse crescimento, essa proliferação celular exacerbada que caracteriza esses grumos celulares. Mas então, a ideia era exatamente isso, né? Olha, existem organismos que conseguem infectar células vegetais, né? E essas células eventualmente podem entrar num estado de desdiferenciação, se tornarem células não diferenciadas, e depois, com outros recursos, a gente rediferencia para regenerar a planta, agora transformada com um gene de interesse, por exemplo. E essa transformação, ela ocorre da seguinte forma, né? Primeiro, o tumor é iniciado quando as bactérias entram em contato com uma lesão, uma região da planta que se encontra lesionada, tá? E elas vão se aderir àquelas células daquela região lesionada. E no caso da Agrobacterium tumefaciens, né, ela possui um cromossomo dela mesma, né, do seu material genético, e também possui um plasmídio de indução de tumor, que é esse plasmídio circular aqui, que é independente do seu cromossomo. E esse plasmídio, ele acomoda um DNA de transferência, que é aqui marcado por essa região avermelhada desse plasmídio circular. Então, essa bactéria agora em contato com as células vegetais, né, ela, por ser virulenta, ela então transporta este plasmídio TI, né? E esse plasmídio TI, além de ser, né, algo extra ao DNA cromossômico, ele carrega consigo esse tDNA, que é então integrado no DNA cromossômico da célula hospedeira, no caso a célula de vegetais. E com isso, né, graças à produção de um determinado hormônio que também é produzido por plantas, né, ocorre então a formação desse grumo celular, que é caracterizado como uma galha da coroa, né, são conjuntos de células não diferenciadas que se acumulam na região da infecção. Então, essas células agora são ditas transformadas, ou seja, tudo que está contido, né,
o que a Agrobacterium tumefaciens carrega consigo é passível de ser transferido para aquela planta hospedeira. E agora, essas células não diferenciadas podem ser transferidas para um meio de cultura e dando continuidade ao processo de regeneração dessa planta, agora uma planta transformada, né? Então, tudo é feito, né, em condições de asepsia, no laboratório, tá? E consegue-se também remover aquela Agrobacterium que originalmente foi utilizada para o processo de transformação. Então, essa aqui é a base, na verdade, da cultura de tecidos, cultura de células, né? Obtenção de plantas transgênicas, tudo no âmbito da totipotência celular. Isso é possível graças à totipotência celular e à capacidade de células de, além de se diferenciarem a identidade de outras células, também podem serem transformadas. A descoberta de 2 hormônios vegetais, ou seja, de 2 classes de hormônios vegetais, foi muito importante para o advento da cultura de tecidos e cultura de células em laboratório, né? E qual classe são essas? Para aqueles que ainda não fizeram fisiologia vegetal, são as classes das citocininas, aqui representada pela cinetina, e a classe das auxinas, aqui representada pelo ácido indol acético. Então, em função do balanço, né, da concentração relativa dessas 2 substâncias, é possível regenerar in vitro uma planta inteira, intacta. Ou então eu posso simplesmente fazer apenas uma cultura de raízes, né? Porque o meu propósito científico é só estudar metabólitos que acumulam na raiz, né? Ou então fazer cultura só de parte aérea, né? Quero eventualmente estudar a fotossíntese, mas não quero necessariamente trabalhar com um sistema que seja uma planta intacta, né? Porque as raízes acabam funcionando como dreno daquele carboidrato, né? Então, pode ser conveniente utilizar apenas cultura de parte aérea. Enquanto que muitas vezes é interessante utilizar a cultura de células não diferenciadas, também conhecidas como células-tronco. Sim, plantas também produzem células-tronco. Toda célula não diferenciada, ela é considerada uma célula-tronco, porque ela tem a possibilidade, né, em função da totipotência celular, de dar origem a células diferenciadas de um tecido e um órgão específico. Então, vamos lá, vamos entender como que se dá um pouco essa relação in vitro, tá? Nós estamos falando apenas in vitro porque in vivo, ou seja, dentro da planta, a história é um pouquinho diferente, né? No sistema in vitro, é muito recorrente utilizar, né, no processo de desdiferenciação celular para obter as células-tronco, as células não diferenciadas, né, certos hormônios vegetais para garantir essa desdiferenciação. E depois, alternando a concentração relativa deles, um em relação ao outro, é possível então regenerar a parte aérea, ou regenerar a parte subterrânea, ou uma planta intacta, ou então simplesmente culturas de células ou até cultura de calos. Então, a imagem em tela nos mostra, por exemplo, quando a concentração de cinetina é uma concentração relativamente baixa, por exemplo, né, de 0,2 miligramas por ml, né? Cinetina, lembrando que se trata de um exemplo de citocinina. Não confundir com citocinas humanas, são completamente diferentes, né? Então, essa citocinina, a cinetina, quando em quantidade relativamente baixa, né? E praticamente ausência da auxina, ácido indol acético, né, ela pode dar origem, estimular a diferenciação das células para a formação da parte aérea. Notem aqui tecido verde, né? E se aumentar ainda mais essa concentração, aumenta-se o poder de diferenciação das células para a formação da parte aérea.
Bom, mantendo então essa concentração relativamente alta de citocinina e aumentando um pouco então a concentração de ácido indol acético, é possível, né, aos poucos, promover a formação de raízes e aí então gerar uma planta intacta. Notem que neste diagrama sempre se começou com um grumo celular, né, que seria um pequeno fragmento de calo, não diferenciado, né? E a partir da mudança de concentração, se consegue, então, por exemplo, só diferenciar as células majoritariamente para a formação de raízes. Isso quando a concentração de cinetina é praticamente nula, muito baixinha, e a concentração de auxina é relativamente elevada. Né? E com isso, agora, se a concentração for muito alta, né, relativamente alta de ambas as substâncias, né, serão obtidas calos, na verdade, que são grumos celulares, ou seja, células não diferenciadas, né, totipotentes, que em função do balanço destes dois hormônios, elas podem dar origem, né, ou a uma planta intacta, ou a parte aérea, ou então só ao sistema radicular. Ou, inclusive, né, desprendendo essas células, cultura de células mesmo, sem esse grumo celular que é o calo. E com isso, essa descoberta dessa função dessas duas classes de hormônios vegetais impulsionou então a biotecnologia no sentido de obtenção de cultura de tecidos e cultura de células vegetais in vitro, né? E também o advento, né, de síntese de substâncias que imitam a estrutura química de tanto de auxinas quanto citocininas, né? E tem a função muito similar a essas. Num diagrama mais simplificado, nós temos que, à medida que a concentração de auxina aumenta e a de citocinina diminui, nós temos que este processo, essas quantidades relativas, favorecem, por exemplo, ao enraizamento. Então, mais auxina do que citocinina favorece enraizamento, formação de calos em monocotiledôneas, né? O próprio processo de embriogênese inicial, tá? A indução de enraizamento em calos, né? Formação de calos em dicotiledôneas já requer uma quantidade relativamente maior de ambos os hormônios, né? Enquanto que a formação de gemas adventícias já está condicionada a um aumento da concentração relativa de citocinina com baixa da concentração de auxina. E, finalmente, a proliferação, né, de gemas axilares, que já é da parte aérea, né? As gemas axilares caulinares, já é um processo que demanda uma quantidade relativamente maior de citocininas, quando comparada com auxinas. E com isso é possível, claro, variando a espécie, nós já vimos que tem diferenças de respostas entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, inclusive para a formação de calos, né? Então, cada espécie vegetal ela tem que ser estudada, então, estabelecer um protocolo com concentrações relativas adequadas para o propósito que se quer no âmbito de biotecnologia vegetal. A imagem em tela trata-se de fotografias de arquivo pessoal, as quais demonstram cada etapa do processo de regeneração de uma planta in vitro, né? Neste caso, a planta é Medicago sativa, também conhecida como alfafa. Então, a partir de um explant, aqui esse explant, né, é demonstrado nesse tecido de coloração mais escura, onde em função de uma concentração relativa de auxina e citocinina no sistema, foi possível fazer com que este tecido diferenciado, que era um explant de folha, pudesse então se desdiferenciar, formando esses grumos celulares, né, que depois dariam origem a calos verdadeiros, a partir da remoção desta porção do explant que não se desdiferenciou. Então, esse seria o primeiro estágio, a formação do calo, né? Posteriormente, fazendo o repique, né,
transferindo esses calos para o meio de cultura novo, contendo nutrientes minerais na concentração adequada, fonte de carbono na concentração adequada e mudando o balanço de hormônios vegetais, né, de auxina e citocinina, foi possível estimular a diferenciação daquelas células para começar a formar, então, embriões. Notem que, neste caso, já é um embrião que ele já tem tecido verde, já produz alguma clorofila, até que se faz o repique deste sistema, ou seja, recolhe em condições assépticas estes embriões, transfere este embrião para um novo meio de cultura com um balanço hormonal diferente do anterior, para exatamente estimular a formação da parte aérea. Então, neste caso, é necessária uma quantidade relativamente maior de citocininas em relação a auxinas, até que se obtém, então, o que a gente chama de plantlet, que já é um protótipo da planta, já é uma plântula jovem, porém ainda desprovida de sistema radicular. E, finalmente, a indução da formação do sistema radicular. Aqui não é possível ver de forma categórica, porque a imagem foi registrada de cima, mas a gente tem uma plântula, né? Já é uma cara de plântula completa com sistema radicular. E na imagem número 5, só para demonstrar para vocês que a diferença, né, das folhas dessa planta que foi gerada em função do propósito de biotecnologia vegetal, que foi, no caso, introduzir um gene nessa espécie vegetal, ou seja, então ela foi transformada, aquele explant, ele foi transformado com um gene que codifica uma proteína da rota de glicosilação de antocianinas. Então, como resultado, aquela planta transgênica gerada, que aqui a gente já vê alguns indícios de coloração arroxeada, ela apresenta as folhas todas roxas, né? Exatamente por causa da superexpressão daquele gene que codifica uma glicosiltransferase que atua no esqueleto carbônico de antocianinas. Chegamos ao fim dessa videoaula. Essa é a referência bibliográfica, todo é o referencial teórico utilizado. Bons estudos!